A década de 30 começou de uma forma nunca antes vista. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no fim da década anterior, o mundo viveu a Grande Depressão e a crise do liberalismo, vendo emergir os estados totalitários, desde o nazifascismo ao comunismo russo. No Brasil, a mudança de ares não foi diferente. Aplicando um golpe, Getúlio Vargas, também conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, assume o poder em 1930. Avançando um pouco, em 1938, o nosso colégio foi fundado com o nome de Educandário da Imaculada Conceição. A criação da instituição partiu do desejo da Madre Rosa de trazer educação de qualidade para as jovens do Recife, seguindo os preceitos da Congregação das Irmãs Franciscanas, criada por Frei Caetano, com a finalidade de cristianizar sua gente através da educação, sobretudo a juventude. Uma irmandade genuinamente brasileira e nordestina, assim como seu símbolo, o mandacaru, planta típica do sertão e representação da resistência. Resistência essa que foi de extrema necessidade para o mundo em 40, já que o ser humano foi capaz de misturar sua genialidade e violência, abrindo os temerosos portões para o conflito que marcaria a história da forma mais negativa possível, a Segunda Guerra Mundial. Ainda no início da década de 40, nossa arte foi marcada pelo auge do sucesso de uma das maiores celebridades musicais brasileiras, Carmen Miranda, que não só deixou uma marca na calçada da fama, como também na história da música latino-americana. Tal auge deu-se no governo do já ditador Getúlio Vargas, que, dentre várias medidas, declarou guerra aos países do eixo, censurou e reprimiu opositores, utilizou-se fortemente da propaganda e ainda criou a Voz do Brasil. Já em 1945, ano de fim da guerra, representantes de 50 países assinam a Carta das Nações Unidas, formalizando a criação de um órgão internacional para garantir a paz mundial e incentivar a cooperação entre os países membros, a ONU. No mesmo ano, foi construído o atual prédio do colégio e a nossa capela. Em 1950, o Brasil foi o quarto país a render-se aos encantos dos televisores, quando a primeira emissora de televisão, a TV Tupi, inicia suas transmissões. Eu sofri tanto tempo assim longe de ti. No ano seguinte, é aprovada a lei que considera crime qualquer ato de racismo, além da passível de punição, e também é sancionada a Lei de Monopólio do Petróleo Brasileiro, criando a Petrobras. Já em 55, Juscelino Kubitschek é eleito presidente. Seu governo foi marcado pelo Programa Desenvolvimentista, que prometia fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Análogo aos planos de JK, foi implantado no Imaculada o curso ginasial e, em 1958, o Jardim de Infância, sob a direção das irmãs Lourdes e Maria Olivetti. Na década de 60, houve uma explosão de juventude em todos os aspectos. Esses jovens, influenciados pelas ideias de liberdade, começaram a se opor à sociedade vigente, seja mudando a vestimenta, seja fazendo protestos. Ainda nesse período, a nossa instituição de ensino deixou de ser chamada de educandário e passou a ser Colégio da Imaculada Conceição, implantando também o magistério. Já em 67, foi construído o Juvenato Mater Boni Concili, que era voltado àqueles jovens que aspiravam seguir uma vida religiosa. Voltando um pouco no tempo, iniciava-se em 64 a ditadura militar, período esse que foi marcado pelo Ato Institucional número 5, de 1968, que removia direitos e liberdades individuais, além de fortalecer a censura e a tortura. O AI-5 significou a abertura dos anos de chumbo, época de maior repressão da ditadura.
Essa censura prolongou-se pela década de 70, também marcada pelo milagre econômico, e que, apesar dela, ocasionou o surgimento de novas formas de contestação, na música, na poesia e no teatro, tendo o escritor e músico Chico Buarque como um dos protagonistas. Durante o regime militar, suas letras tornaram-se mais críticas e valeu-se de termos de duplo sentido para escapar da censura, mas que não o impediu de ser perseguido e exilado. Em 72, no nosso colégio foram criados a bandeira e o hino, que foi produzido por Carlos Costa, com auxílio da irmã Cecília Taveiros, ajudando a compor a melodia. Os anos 80, também conhecido como a década perdida, foram marcados pela nossa redemocratização, com o movimento Diretas Já, em 1984, que pedia a volta das eleições diretas para presidente do Brasil e, consequentemente, o fim da ditadura. Ocorreu também a queda do Muro de Berlim, como um prenúncio do fim da Guerra Fria. Em 1986, aconteceu o maior acidente nuclear do mundo, na usina nuclear da cidade de Chernobyl, levando à morte de milhares de pessoas. E em 88, foi promulgada a Constituição Brasileira, que está em vigor até hoje. Já os anos 90 começaram com a importante decisão do então presidente brasileiro, Fernando Collor, de confiscar as poupanças, com o fim da União Soviética, terminando com a Guerra Fria, e com um grande avanço no campo ambiental, com a realização da Eco 92 no Rio de Janeiro e do Protocolo de Quioto. Em 1999, chegou ao fim o Apartheid, um sistema de discriminação racial que existiu na África do Sul desde 1948. Nesse mesmo ano, Mandela tornou-se o primeiro presidente negro do país. Em janeiro de 1997, foi instalado o curso do ensino médio no colégio, e no aniversário dele, inaugurou-se o ginásio de esportes. Em 98, foi ampliada a educação infantil, criando o curso maternal. E em 99, o colégio liga-se à internet. Os anos 2000 tiveram início conturbado. Em 11 de setembro de 2001, em Nova York, ataques suicidas coordenados pelo grupo terrorista Al-Qaeda jogaram 2 aviões contra as Torres Gêmeas e um terceiro contra o Pentágono, matando 3.000 pessoas, chocando o mundo, tornando-se o marco inicial do século XXI e de sua geopolítica. 3 anos depois, foi criado o Facebook pelo americano Mark Zuckerberg, representando o começo de uma nova era nas relações interpessoais. Em 2006, inicia-se o ensino em tempo integral no Imaculada. Em 2008, Barack Obama foi eleito o 44º presidente dos Estados Unidos, o primeiro negro a ocupar tal posição. Impressoras 3D marcaram o início da Quarta Revolução, um grande avanço para toda a humanidade. E nos últimos 10 anos, tivemos um misto de emoções, entre alegrias e tristezas, começando com outra tragédia nuclear, desta vez no Japão. O acidente de Fukushima, em 11 de março de 2011, causado por um terremoto, seguido de um tsunami. Entre terra, fogo, água e ar, o Brasil foi sofrendo um ataque de cada vez, com Mariana e Brumadinho, Museu Nacional, Floresta Amazônica, Olha nas praias do Nordeste e Covid-19. A maioria por negligência humana, tragédias que poderiam ter sido evitadas. Entretanto, nem só de desastre vive o brasileiro. Pesquisadores transformam o óleo recolhido nas praias em carvão. Cientistas produziram o primeiro coração em uma máquina 3D. Contudo, o nosso inimigo não pode ser visto. É altamente contagioso e a luta é desafiadora. Por isso, nossa realidade mudou. O contato social virou um privilégio. Comércios foram interrompidos. Colégios fecharam as portas. Mas o SIC não ficou parado. Passou a ter uma nova dinâmica de ensino, mostrando que se adapta às adversidades do mundo para oferecer educação de qualidade. Essa linha do tempo serviu como pretexto para observarmos que, mesmo diante de todas as dificuldades políticas, sociais e econômicas, o Colégio da Imaculada Conceição provou sua capacidade de quebrar barreiras e viver 82 anos pregando a paz e o bem.